E aí, galera do 7º ano. Bom, gente, olha só. Hoje a nossa aula vai ser... Nós vamos falar 2 capítulos em um. Por quê? Esses capítulos eles são complementares um com o outro, tá? A gente vai falar sobre a região Nordeste, primeiro sobre os aspectos naturais, depois sobre os aspectos econômicos. Vai ser muito rapidinho, bem tranquilo para integrar os dois, tá bom? Então vamos começar aqui com a primeira parte. O Nordeste e as sub-regiões. Por que o Nordeste é dividido em sub-regiões e são 4 sub-regiões? Eu vou ler aqui para vocês, vai ficar bem fácil de vocês entenderem isso. Primeiro, há uma variedade de aspectos físicos. São climas muito diferentes dentro da mesma região. A gente olha para o Nordeste e a gente pensa que é só o sertão, e não é, tá? Definitivamente não é. Vamos lá, os principais tipos de clima dessa região são o tropical típico, que é o tropical normal, o tropical úmido, o semiárido, que é no sertão, e uma parte de clima equatorial. Com essa variação climática, a vegetação também é diversa, apresentando floresta tropical, caatinga, cerrado, mata atlântica, mata dos cocais e assim vai. Considerando a diversidade dos elementos naturais, a região Nordeste passou por esse processo de regionalização, tá? Subdividindo a região em 4 regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. A Zona da Mata. Bom, ela é a parte do litoral, tá? Como está aqui, ocupa a parte oriental, a parte do leste, é o litoral da região Nordeste, tá bom? Onde predomina o clima tropical úmido, com temperaturas ali variadas entre 24 e 26 graus, uma coisa bem tranquila, chove bastante, tá? É o clima que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro, tá bom? É um clima bem próximo ao clima do Rio de Janeiro, é o clima da Zona da Mata. O ambiente quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta tropical, que é a Mata Atlântica, que nós também temos aqui no nosso Rio de Janeiro, tá bom? Originalmente a Mata Atlântica ocupava parte dessa sub-região, justificando assim o nome Zona da Mata, tá? Zona da Mata Atlântica. E aí aqui já fala mais uma parte de problemas que ocorreram e ocorrem aqui também. A substituição da mata em detrimento do crescimento das áreas urbanas, ou seja, das cidades. Agreste. A gente vai vindo do leste para oeste, tá bom? Ou aqui para cá na visão de vocês. Então, partindo da Zona da Mata, você vai para o interior, ou seja, lá do leste, lá da onde está o mar, indo para o interior, você tem um agreste. O que é o agreste? O agreste ele é uma zona de transição entre a Zona da Mata e o sertão. Tá? Cadê? O agreste apresenta características naturais tanto da Zona da Mata quanto do sertão. Assim, a vegetação dessa área caracteriza-se por aspectos tanto da Mata Atlântica quanto da Caatinga. Ou seja, entre a Zona da Mata úmida e o sertão super seco, nós temos uma vegetação ali que vai se modificando, vai ficando menos úmida e menos seca também, dependendo do ponto de partida que você está. Então a agreste é só uma faixa de transição entre os dois. E aí chegamos ao sertão, onde nós temos o clima tropical semiárido, tá? Características: temperaturas elevadíssimas e frequentes secas, que podem ser marcadas pela ausência ou escassez de água devido à irregularidade das chuvas. As chuvas aqui, gente, 750 milímetros, 500 milímetros por ano, sabe? Choveu 120 milímetros ontem, sabe? E aqui, ou anteontem. Enfim, aqui chove 500 milímetros no ano, tá? Para terem uma noção. O sertão é a sub-região que apresenta o menor índice pluviométrico do país, ou seja, menor índice de chuva do país, e a escassez disso está ligado à influência de massa de ar e influência do relevo. Vamos falar sobre isso aqui agora. Por que acontece isso no sertão? Se a gente for pensar, analisar direitinho, de um lado nós temos o mar, tá? Que é o Oceano Atlântico, do outro a floresta amazônica. Por que nesse meio temos o sertão tão quente, né? Bom, o relevo localizado na parte leste da região também exerce influência sobre o sertão. Entre as formas de relevo, ali estão o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina. O Planalto da Borborema é o grande vilão aqui, tá bom? Que funciona como um bloqueio natural de ventos vindo do leste, quentes e úmidos. Ou seja, o vento quente e úmido que traz a chuva para no Planalto da Borborema. Ou seja, fica tudo na Zona da Mata, não passa ali, fica ali entre Agreste, Zona da Mata, e não vai, ou vai muito pouco, ou quase nada, para o sertão.
Então, o relevo, ele não permite essa passagem de ar, tá bom? Esse é o grande prejudicial. Ao se aproximar do relevo, as massas de ar se resfriam. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, a massa está quente, ela vai subindo, conforme o relevo. Ela vai subindo, 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 subindo. Isso faz com que ela perca a temperatura. E aí, ao invés de ser vapor de água, vire gotículas de água, que são as chuvas, tá? Cadê? Aqui, fazendo com que a umidade presente nelas condense, provocando precipitações, que são as chuvas na porção leste, ou seja, no agreste e na zona da mata, como eu falei aqui. Isso são as chuvas orográficas, tá? São chuvas de relevo. E dessa forma, quando essa massa de ar chega no sertão, ela chega com nenhuma ou pouca quantidade de umidade. Tá bom? Vegetação. A caatinga é a vegetação predominante no sertão, até porque ela consegue se adaptar a esse tipo de clima, porque ela faz a substituição de folhas por espinhos, tá? Os espinhos seriam folhas se essa vegetação ela fosse em um local onde tem mais água disponível. Então, para formar a folha verdinha, a planta gasta muita água. Então, para evitar, para consumir menos água, para poder economizar a água que ela tem, ao invés de formar uma folha, ela forma um espinho. E por último, o meio norte, tá? Que também é uma zona de transição. Aí aqui no caso é a transição entre o sertão e a floresta amazônica, tá bom? Já fica bem mais fresco aqui, já melhora tudo nessa região. Já não fica tão com condições extremas como no sertão. Aqui a caatinga vai cedendo gradativamente a outro tipo de vegetação, cerrado, depois a mata dos cocais, até a floresta amazônica, tá? É uma vegetação de transição entre as florestas úmidas da região norte e as terras semiáridas do nordeste. Nessa formação é possível encontrar babaçu, carnaúba, vegetações importantes aqui, tá bom? Então aqui explica os aspectos naturais, 7 minutinhos de vídeo. Aqui fala sobre essas 4 sub-regiões, tá? A diferença de cada uma delas, por isso que tem, ó, Zona da Mata, onde tem chuvas normais, é como o Rio de Janeiro. Depois o Agreste, que é a transição para o sertão. Aí chega no famoso sertão e depois nós temos a transição dele com a floresta amazônica. Aí aqui nós entramos agora no processo chave, que é o capítulo 21, tá? Eu não coloquei aqui para vocês no PDF como o capítulo 21, mas é o capítulo 21, já saibam disso, coloquem no caderno de vocês. Bom, origem e ocupação. Pedro Álvares Cabral chegou em Porto Seguro, na Bahia, ou seja, no Nordeste, tá? E dali então começou a exploração, que era do Pacto Colonial, explorava, tirava os produtos daqui e levava para lá, ok, beleza. Como se desenvolveu a economia no Nordeste? Bom, olha só. A cultura canavieira se desenvolveu na zona da mata, era propícia para isso, tá bom? Grandes propriedades monocultoras, utilização de trabalho escravo, plantation, tá? Produção de um produto só, no caso aqui é cana-de-açúcar, usava trabalho escravo e mandava para fora, plantation. Em virtude do seu caráter agroexportador, ou seja, de mandar para fora, a economia da cana-de-açúcar não proporcionou o desenvolvimento da vida urbana, até porque isso aí era para desenvolver Portugal, não era para desenvolver o Brasil, tá bom? A penetração do interior, ou seja, a ida para o interior, foi relacionada à alimentação. Faltava alimentação, foi-se procurar coisas no interior, tá? Espaço para a criação de animais, principalmente. Então, esse é o primeiro ponto aqui do aspecto econômico do Nordeste. A agricultura era exportadora, não se desenvolvia o Nordeste, tá? Tudo que era produzido ali era mandado para fora. 3. A indústria no Nordeste brasileiro. Como as coisas foram acontecendo. A partir do século XX, o Brasil começou a investir na indústria. E a industrialização se deu na década de 30. Galera, de 1500 para 1930 é coisa pra caramba. Então aqui já tinha mudado o eixo econômico. Por quê? Esse período de 1930, quando teve a grande crise de 29, um ano depois, o produto que estava em alta não era mais a cana-de-açúcar lá no Nordeste, já era o café. Já não era nem mais o ouro. Que o ouro que foi o grande responsável pela galera sair do Nordeste e vir para o Sudeste. Porque eles foram para Minas Gerais por causa do ouro que tinha ali. Já não era mais nem esse período, já era o período do café. Então, o que aconteceu aqui? Na década de 30, principalmente São Paulo, tá, ganhou
ganhavam os recursos porque os grandes donos os barões do café moravam por aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, que era onde tinha o produto, tá bom? E isso orientou o papel de cada região no território. Cada região ganhou um papel, né, no território brasileiro. E o Nordeste assumiu basicamente o papel de produtor de produtos agrícolas, tá? Para alimentar a população urbana em expansão. Então o Nordeste ficou a cargo de produzir não só alimento, mas também tinha indústria têxtil, ou seja, roupa e alimento para fornecer para a grande cidade. Então isso não ajudou o Nordeste de maneira nenhuma, tá? Ao mesmo tempo, cedeu um grande contingente populacional, né, de mão de obra para as indústrias do Nordeste e do Sul. Muita gente nessa época saiu do Nordeste e foi para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, porque as indústrias estavam aqui. E o Nordeste estava ali assumindo um outro papel no cenário brasileiro. Contrastes econômicos. Zona da Mata é a mais rica, tá? É a mais importante e nela se concentram as diferentes atividades industriais, além de 80% da população nordestina, tá? 80% do Nordeste está na Zona da Mata. Eu não acho que todo nordestino falta água, que está no sertão. Não é assim que funciona. Não é, definitivamente não é assim, tá bom? No Nordeste, nós temos 80% da população na Zona da Mata, que é a mais rica. Inclusive, acho que são 7 das nove capitais do Nordeste estão na Zona da Mata. Agropecuária no sertão. Bom, o sertão domina a parte da agropecuária, principalmente aqui, vamos lá. Ele é prejudicado, obviamente, pelos impactos do clima, mas nós temos a pecuária bovina se destacando, tá? O boi ainda consegue de alguma forma ali sobreviver, mas o principal são os caprinos, a cabra, tá? Que por isso tem aquela coisa de buchada de bode e tudo mais, porque a cabra ela se adequa melhor ao clima semiárido, tá bom? A parte de agricultura fica muito prejudicada mesmo e a agricultura lá no caso é de subsistência, geralmente as pessoas que moram no sertão produzem para o próprio consumo. Meio Norte. As atividades econômicas, como visto, estão ligadas ao processo de extrativismo vegetal. Embora as técnicas de exploração sejam tradicionais, esse é o trabalho de principal fonte de renda de muitas pessoas. Então aqui eles exploram muito a vegetação que tem presente ali no meio norte, que no caso é a carnaúba e o babaçu, que são importantíssimos para a região. E por último, aquele resumão dos contrastes da distribuição populacional. Vamos lá. A população nordestina está irregularmente distribuída pela região. Como eu falei agora, a maior parte está na zona da mata. Enquanto algumas sub-regiões apresentam baixa demografia, como o sertão e o meio norte, outras reúnem a concentrações de terra que é o agreste e a zona da mata. Entre as sub-regiões, destaca-se a zona da mata, que é a mais populosa. Aqui o livro botou 40%, não é 40%, a informação está errada, tá? São 80%. Isso se dá devido ao grande desenvolvimento econômico, que por sua vez atrai migrantes de outras regiões, ou seja, a galera quer ir para a zona da mata, tá bom? Principalmente do sertão, tá? Como tá, vai morar no sertão, para morar na capital e lá no interior, vai para a capital, que é melhor. Esses moradores se deslocam principalmente devido às condições de miséria, pobreza, que se agravam no período de seca, e eles buscam melhores condições de vida e de trabalho, o que muito nordestino fez antes, vindo para o Sudeste, também se faz dentro do próprio Nordeste, tá bom? Então, é basicamente isso, bem curtinho o vídeo. Espero que tenham entendido, qualquer coisa leiam, perguntem, e tamo junto. Valeu!